No século VIII, a Península Ibérica era alvo da invasão moura, que estabeleceria mais de 700 anos de domínio muçulmano na região. Os visigodos, regidos pelo rei Rodrigo, teriam todo o seu território completamente varrido pelas hordas mouras, sucumbindo com grande facilidade. Mas o que tornou isso possível? Como os mouros conquistaram um reino tão grande, de forma tão avassaladora e em tão pouco tempo? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a conquista moura da Ibéria e sobre o conjunto de problemas e conspirações visigodas que tornaram esse feito possível. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. Os visigodos ocuparam a região da Península Ibérica no século V e formaram um reino próprio com o declínio do Império Romano. Sendo um povo germânico e minoria na região em comparação com os celtíberos, os visigodos ocupavam os mais altos cargos na nobreza do antigo reino, que despontava como um dos mais prósperos do Ocidente. No entanto, o reino tinha como modelo de governo uma monarquia eletiva. Assim, o monarca era sempre eleito vitaliciamente para um cargo. Diferente da monarquia hereditária, em que uma família ocupa várias gerações no poder com uma certa estabilidade, no reino visigodo, a eleição do rei implicava em sua permanência até o final de sua vida. No entanto, por mais democrático que esse modelo possa parecer, ao misturar democracia com monarquia, era um regime que também tinha suas falhas. E a principal delas era a série de conspirações que se desenvolviam entre a nobreza visigoda em constantes guerras pelo poder. E isso piora consideravelmente com a morte do rei Witiza no ano de 710. Isso porque Rodrigo é eleito como rei dos visigodos, derrotando seu rival Ágila II. Mas nem todas as fontes referem que essa vitória foi legítima. De acordo com a crônica de 754, Rodrigo teria usurpado o trono. Além disso, recaíam sobre Rodrigo suspeitas até mesmo em torno do envenenamento de Witiza para conseguir o trono. Assim, os partidários do antigo rei Witiza passam a apoiar Ágila e uma verdadeira guerra civil se instala no reino visigodo. Rodrigo, com a maioria dos nobres ao seu lado, passou a guerrear em várias frentes no reino para conter revoltas e submeter à lealdade de seus vassalos. As províncias mais ocidentais, como a Lusitânia, eram fiéis a Rodrigo, já as mais orientais, como o atual País Basco, a Ágila. De qualquer modo, Rodrigo conseguia, com o apoio da maior parte da nobreza, impor a sua regência pelas armas. Mas os partidários de Ágila e do finado rei Witiza não se dariam por vencidos. Indo ao norte da África, eles passaram a tratar com o governador islâmico Musa ibn Nosai para que ele invadisse o reino e ajudasse assim Ágila a ocupar o trono. A ideia dos partidários de Ágila parecia genial. Os islâmicos invadiriam a Península Ibérica, deporiam Rodrigo e entregariam o poder afinal a Ágila, tendo assim um aliado no poder. Afinal, o que poderia dar errado? O exército do general Tariq invadiria a península, tendo do outro lado visigodos que o apoiariam, além da população judaica. Isso porque os judeus, forçados a se converter pelos visigodos, também dariam apoio às tropas de Tariq do outro lado. Assim, os muçulmanos começaram seus planos de invasão. Com os visigodos abrindo as portas de Ceuta no norte da África, os mouros então atravessaram o Estreito de Gibraltar e desembarcaram na Europa. Tariq aproveitou militarmente o fato do conde da região estar com Rodrigo em uma campanha no norte contra os bascos. O rei costumava levar consigo os condes do reino nas suas campanhas por dois motivos: tanto porque precisava dos seus recursos humanos para reunir um exército, como também para evitar revoltas enquanto ele realizava uma campanha militar em outras terras. E assim, ao saber da invasão, Rodrigo e o conde precisam rumar ao sul da península para combater as tropas de Tariq. Desse modo, em 711, se trava a famosa Batalha de Guadalete. Nessa batalha, curiosamente,
apesar do rei Rodrigo estar em maior número que os islâmicos, ele acabou sendo traído por um grande número de nobres, com alguns passando para o outro lado e o atacando, por acreditarem que o outro lado seria o de Ágila, e com outros simplesmente abandonando o rei à própria sorte, talvez convencidos de que conseguiriam tranquilamente depois retomar o poder, talvez do próprio Ágila. Desse modo, abandonado por todos, o rei Rodrigo morre em batalha. O que ninguém esperava é que os mouros não cumpririam com sua parte do acordo. Tariq passa a conquistar com tropas altamente motivadas, no estilo da Jihad Islâmica, grande parte do território visigodo. Isso porque os visigodos tinham uma série de problemas estruturais em seu exército, sendo a primeira delas a baixa prontidão das armas. Diferente dos vizinhos francos, que tinham uma nobreza forte e altamente populosa e armada, tendo inclusive assembleias militares anuais entre os nobres, o reino visigodo era extremamente displicente quanto às armas. Os visigodos recorriam à guerra apenas para suprimir revoltas bascas, e até mesmo as suas fronteiras com os francos eram devidamente protegidas pelos Pirineus. Assim, com um território pacífico e sem ameaças aparentes, o reino e a nobreza visigoda nunca se preocupou em fortalecer o próprio exército, por acreditar não ter muitas ameaças. E para piorar a situação, as armas do exército, que já eram poucas, eram extremamente concentradas na nobreza visigoda, que foi desmoralizada em Guadalete. Com a população desarmada, o reino visigodo preveniria qualquer revolta. Mas, ao mesmo tempo, no momento em que o fraco e corrupto exército visigodo desmoronou, o reino virou um alvo fácil para os invasores. E para piorar a situação, conforme os mouros avançavam em muitas cidades, alguns judeus passavam a integrar o exército invasor. Isso porque haviam destacamentos mouros compostos por judeus sefarditas, como o do general Kaula al-Yahudi. E, em muitos casos, os judeus dentro das cidades abriam as portas das muralhas para que os mouros entrassem. Como foram obrigados a se batizar e outros foram expulsos do reino, os judeus, se sentindo oprimidos pelos visigodos, passaram a colaborar com os mouros. E um dos casos mais icônicos teria sido em Toledo, a capital e joia visigoda. Com grande parte da nobreza visigoda fugindo e abandonando a população à própria sorte, a cidade começou a montar uma resistência. A cidade poderia ainda resistir aos invasores por conta de suas grossas muralhas, mas, em um domingo de Ramos, na hora da missa, quando grande parte da população se reunia na igreja, assaltaram as posições da muralha e abriram as portas para que as tropas de Tariq entrassem. E assim, com as cidades caindo uma a uma, o desastre estava feito. Os mouros decapitavam os habitantes, pilhavam as cidades, estupravam as mulheres e até empalavam a população conforme expandiam seu domínio de terror pela Ibéria. Igrejas eram queimadas e a população cristã visigoda crucificada do lado de fora da cidade. Tariq recebia cada vez mais reforços do governador Mussa e, assim, conquistava de vez a Ibéria para o Islã. As tropas árabes, cada vez mais motivadas e com cada vez mais reforços, implementavam seus costumes e subjugavam os habitantes locais. E os visigodos, sem rei e cada vez mais divididos em conspirações, se viam impossibilitados de resistir e retomar o reino que um dia tiveram. Tariq, assim, viraria o primeiro governador muçulmano da Ibéria. A confiança muçulmana era tamanha que os mouros ultrapassaram os Pirineus para tentar conquistar a França, até serem repelidos pelos franceses na icônica Batalha de Poitiers. Diante de tamanha catástrofe, a Península Ibérica parecia estar completamente perdida e tomada. No entanto, o que ninguém contava era com a impressionante resistência que se organizava nos territórios do norte, em especial no montanhoso território das Astúrias. Um nobre visigodo que tinha peregrinado a Jerusalém havia retornado à Península Ibérica em meio à Guerra Civil,
participando do desastre em Guadalete ao lado do rei e vendo a queda de Toledo, ao invés de fugir para a França, como muitos nobres visigodos, esse nobre decidiu ficar e lutar. Se refugiando nos montanhosos territórios do norte, ele começaria uma feroz resistência ao domínio muçulmano. Seu nome era Pelágio, o fundador do Reino das Astúrias, e com a Batalha de Covadonga dava início à famosa Guerra da Reconquista Cristã. Mas, sobre esses feitos, trataremos em vídeos futuros aqui no canal. E se você quer continuar acompanhando essa saga, então se inscreva agora mesmo aqui no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho.